conceito importante relativamente ao GPEC não pode deixar de considerar a fase em que estamos vivendo, não só no Brasil, como na sociedade do mundo todo, que é a fase global, de globalização. O GPEC surgiu com o intuito de articular energias importantes de colaboração de lideranças qualificadas da pediatria para aprimorar cada vez mais a qualidade de formação do profissional mais importante para cuidar da saúde da criança e do adolescente, que é o pediatra. Então veio desta ideia a intenção, o objetivo de criar iniciativas que permitam países do mundo afora se alinharem nesse compromisso e prestarem as colaborações com as peculiaridades próprias, regionais, etc. Então, assim nasceu o GPEC, que é o Global Pediatric Education Consortium. Ele é constituído hoje por 55 países, na verdade, 55 entidades pediátricas que cuidam da formação de pediatra em 50 países. E o Brasil está presente no GPEC, colaborando com as suas iniciativas de uma entidade que sempre esteve comprometida com a qualidade de formação do pediatra. Tanto assim é que a grande mudança que começa a ser desencadeada agora na formação do residente no Brasil, o novo programa de formação na residência de pediatria no Brasil, ele foi apresentado e discutido e aprovado na entidade brasileira da pediatria em 2006. Desde aquela época até agora, a sociedade vem lutando junto às instâncias governamentais para convencê-las de que o exercício da pediatria é, ele sim, a verdadeira alta complexidade, porque trabalha com o ser humano em formação. Precisa ter a mais alta qualidade possível. E para se conseguir treinar, formar um pediatra com esta qualidade indispensável nos tempos de hoje, os 2 anos eram insuficientes, porque novos conteúdos surgiram, novas metodologias estão presentes, e o Brasil, isso é importante salientar, era o último país que ainda formava um pediatra em apenas 2 anos. Mundo afora é no mínimo 3 anos, razão pela qual conseguimos convencer as autoridades do Ministério da Educação, até conseguimos uma boa aliança com o atual ministro da Educação e com a Comissão Nacional de Residência Médica, e finalmente a decisão foi tomada e a mudança começou a ser implantada em nosso país, com uma ajuda muito importante do GPEC, porque o peso de uma entidade com essa dimensão internacional e global teve uma influência considerável para o convencimento das autoridades políticas e institucionais do governo brasileiro. Então, o papel do GPEC é uma prova de que a sociedade está em transformação, sociedade humana. A participação desses países todos vem reforçando cada vez mais esse processo, e a ideia acabou evoluindo por meio da construção, com essas lideranças todas participando, a construção do currículo global de educação pediátrica, para a formação do pediatra, baseado em habilidades, competências, atitudes, cobrindo amplamente
todos os conteúdos que têm a ver com a saúde da criança e do adolescente. Este currículo foi discutido por essa instância global, foi aprovado e começou a ser implementado em várias regiões do mundo. O Brasil é um dos que mais abraçou a causa e o novo programa da residência médica em 3 anos no Brasil, ele está essencialmente baseado na lógica do currículo global de educação pediátrica, baseado nessas competências e habilidades. O currículo já foi, inclusive, traduzido para o português para facilitar a divulgação no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria está publicando o currículo sob forma de um livro que será distribuído a todos os preceptores residentes do programa, a fim de que ele seja a referência instrumental importante para a implementação desta mudança fundamental, cujo objetivo ressaltado sempre pelos membros do consórcio global, do GIPEC, é alcançar a elevação da qualidade de saúde da criança e do adolescente no planeta. Então, se não melhorar, aprimorar, elevar a qualidade de formação do profissional que cuida da saúde da criança, não haverá nenhuma outra solução que permitiria promover no mais alto grau possível a saúde da criança e do adolescente, entendida como prioridade absoluta, porque é o período de formação do ser humano e, consequentemente, formação do indivíduo, da pessoa e do cidadão. Uma consideração que é indispensável seja feita é a de que a Sociedade Brasileira de Pediatria, tão comprometida com esses princípios e ações do GIPEC, ela começou a trabalhar junto às sociedades de pediatria dos demais países do Cone Sul, né? Bolívia, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, que formam a base do Mercosul, de tal forma que conseguiu convencer as sociedades de pediatria desses países a adotarem também o currículo, a criarmos uma instância do Cone Sul comprometida com a implementação do currículo e até mesmo com os critérios de certificação, de especialização nesses países, de tal modo que este currículo, implementado nas residências médicas dos diversos países do mundo, ele tem também como perspectiva concreta de utilidade no sentido de que ele vai propiciar uma formação mais ou menos uniforme e qualificada em todos os países e criar um instrumento essencial para o deslocamento, para a movimentação de profissionais entre todos esses países, para o exercício da pediatria em todos os países. A Sociedade Brasileira de Pediatria, para facilitar esse trabalho aqui no Brasil, fez a tradução do currículo e aqui nós temos o livro que será publicado. Ele tem essa denominação, que é o Currículo Pediátrico Global, é a versão em português. Isso é muito interessante porque o currículo é todo montado assim, como se pode ver mais ou menos sinteticamente, em todos os tópicos e conteúdos que formam o conhecimento do pediatra, habilidades para isso, competência para aquilo e atitude indispensável caso aconteça assim ou aconteça de outra maneira, que é uma forma de se permitir com objetividade a formação mais ou menos uniforme do profissional nos países afora. Então, eram essas as considerações que me pareciam indispensáveis,
salientando que, pelo trabalho da SBP no GIPEC, esse vigor no empenho da entidade tem permitido já mudanças bem evidentes, com a criação das unidades piloto para a implementação do currículo no Brasil, aprovadas pela plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, que são 11 serviços de referência já no Brasil, na residência, e que já estão implantando esta transformação que deverá se expandir por todo o país nos próximos 2 anos.